Bom, que mais que você instala num computador? No instituto aqui do campus Muzambinho, uma vez pediram para instalar num computador um equipamento chamado cromatógrafo. Falei, meu Deus, o que é isso? Na verdade, essa preocupação foi o de menos, porque qualquer tipo de equipamento que você vai instalar, o procedimento é o mesmo, não importa qual seja. Por exemplo, aqui está instalado um rádio PX num notebook. Mas e aí? E aí, gente, que é simples. A conexão física, você vai conectar uma entrada no equipamento e a outra entrada no computador. Se você não tem essa entrada para conectar o computador, significa que está faltando uma porta. Vamos supor que você vai conectar esse cabo no computador, mas não tem aqui a porta necessária, não tem a entrada aqui para você conectar o cabo. Está faltando então uma placa. Então você vai ter que providenciar a placa necessária para esse equipamento aqui, que vai ser algum tipo de slot que nós já estudamos anteriormente. Ou PCI, seja qualquer um daqueles, 1X, 4X, 8X, 16X, ou AGP, ou ISA, algum tipo de placa para esse equipamento. Tá? E ligado à placa, você pode ligar o equipamento. Nunca se esquecendo que para qualquer componente que você ligue no computador, desde uma placa de rede, um PX como esse, um cromatógrafo, que nem eu brinquei com vocês, sei lá o que é isso, certo? Qualquer tipo de equipamento periférico, componente externo que você ligue no seu computador, obrigatoriamente você tem que ter um driver correspondente. O que é o driver? O driver é o software que faz esse equipamento funcionar. Desde o microfone, o próprio microprocessador, ele possui drivers, ele possui softwares que complementam o sistema operacional no que diz respeito ao funcionamento do equipamento. Tudo bem? Esse driver, se você não tem o arquivo correspondente ao driver que você pretende utilizar, você vai ter que baixar na internet, achar o nome correto desse driver, achar o CD que vem com ele, enfim, você vai ter que procurar essa informação na internet. Tudo bem? Bom, uma pequena tabela, gente, só para assustar vocês, tá? Com basicamente todos os tipos de memória, todos os tipos de sockets, lembrando que socket é o encaixe do processador, Veja que você tem vários tipos de sockets, vários tipos de conectores, uma tabela universal para vários tipos de componentes que você pode instalar, memórias, conectores, tá vendo? Portas, olha quantas portas, olha quantos conectores, tá? Ou seja, isso decorar agora ou tentar, isso vai ser impossível. O que você tem que ir fazendo aos poucos e se familiarizando, se identificando. Por exemplo, hoje você já sabe que isso é uma memória, hoje você já sabe que aqui vão os processadores, hoje você já sabe que aqui são os cabos de energia, hoje você já sabe que são as portas, tá? Quer dizer, aos poucos você vai ir se familiarizando com esses componentes, com essa tabela, tudo bem? Isso aqui é interessante para vocês pesquisarem, e um pouco mais a fundo, tá? O sistema de funcionamento da máquina, então, em resumo, é esse, Você tem os chipsets como centrais, chipset norte, chipset sul, o microprocessador, ligado ao chipset sul, você tem os discos, tá vendo? Pendrive, disco rígido, SATA, ligado ao chipset norte, você tem os periféricos, e as memórias, Memória ligada ao processador, tá? Então tá aí um resumo de tudo que nós estudamos, ao longo aí da aula a respeito do funcionamento da máquina, tá ok?
Fonte de alimentação. Nós tínhamos já falado um pouquinho de no break e estabilizador. Vamos falar agora um pouco sobre fontes. Veja só quantas fontes que você tem no mercado. O que varia de uma fonte para outra? A potência, né? Você tem fontes aí de 250 watts, de 450 watts, que a gente chama de fonte de watts real, né? Esses dias eu já estava olhando fonte de 950 watts, né? Então são fontes potentes, né? Fontes que consomem uma energia violenta, né? Qual a finalidade da fonte? Veja só, nós temos aqui uma imagem que demonstra isso, né? Contínua e alternada, né? Esse é o tipo de corrente existente no mercado, né? Alternada é o que sai na tomada, né? Ela alterna entre uma certa capacidade e outra capacidade, né? O problema é que o computador não aguenta esse tipo de tensão, né? Então a fonte, ela transforma isso alternado em contínuo, né? Com o auxílio do estabilizador e do no break, né? Então a fonte tem um papel fundamental na sua máquina, né? Distribuir energia para todas as placas, né? Distribuir a quantidade de energia necessária para todas as placas, tudo bem? Outra questão importante é fonte AT e fonte ATX, né? Ao longo da aula nós estudamos algumas diferenças com relação a AT e ATX. Vamos realçar mais uma grande diferença. Veja só, fonte AT, né? Fonte AT, esses dois conectores, né? E fonte ATX. Fonte AT, como são dois conectores, você tem que sempre ter esse cuidado aqui, como são vários fiozinhos coloridos, né? Ter esse cuidado de deixar o pretinho com pretinho. É o interno aqui, né? Pretinho com pretinho. Já o ATX você não tem esse problema, é uma peça inteiriça, não tem como você montar errado. Tem um pininho aqui que identifica isso, tá? Então não tem como você montar errado, tudo bem? Então tá aí, já o AT já tem esse complicador. Se você inverter, sai com assim, queima a placa, queima a fonte, né? Toma muito cuidado, tá? A dica é essa, é o pretinho com pretinho aqui, né? Nunca o contrário. Bom, os LEDs da máquina, né? Nesse slide, né, eu quero destacar para vocês os LEDs. O que são os LEDs? São esses conectores pretinhos aqui, tá vendo? Com esses fios coloridos, né? Que você conecta uma ponta aqui na placa-mãe, tá? Essa aqui é a placa-mãe, e a outra ponta, né, no gabinete, tá? A outra ponta aqui, o outro lado desse fio, está no gabinete. Esse já está conectado lá. Agora, qual que é a sequência, né? Está aqui, ó. Aqui tem uma colinha até que boa para vocês, né? O fiozinho do speaker, que é uma caixinha de som que fica acoplada no gabinete, né? O Power SW, o HD LED, o Power LED, né? Esses fiozinhos, eles são os LEDs, né, da sua máquina, são as luzinhas da sua máquina. Por exemplo, você vai ter o gabinete, um botãozinho chamado Power, né? Você vai apertar ele e vai ligar o equipamento, vai ligar o computador, né? Agora, se a outra ponta, né, do Power não tiver aqui na placa-mãe, não vai adiantar, né? Então acontece muito isso. Às vezes o pessoal monta tudo, né? Nós estudamos aí ao longo da aula processador, memória, tal, monta tudo, né? Só que na hora que vai ligar, não acontece nada, né? Ou liga errado e derrete algum desses fiozinhos, também acontece, tá? Então tomar muito cuidado. Para você decorar, não tem como. Na placa, muitas vezes tem esses nomes aqui escritos na placa. Aí você tem que achar aqui na placa a correspondência exata. Ou, mais uma vez, né, no manual. O manual ele também vai estar mostrando alguma identificação desse tipo, tá? Ficar atento com relação a isso. Tudo bem? Isso com relação ao USB também, né? Esses conectores USB são aqueles conectores que você usa normalmente na parte frontal do gabinete, né? Por isso que muitas vezes queima pendrive, porque a pessoa liga errado, né, a sequência aqui de conectores.
Então tem que olhar o manual, tem que olhar a placa, né? Tem uma colinha legal aqui para vocês, tudo bem? São os conectores.